Muito bom dia a todos. É uma música que nunca para, por isso eu tenho que dar um jeito. Mas hoje, para entender a música que acabamos de ouvir, vamos continuar aperfeiçoando o nosso mission statement. Vimos a importância de cada um montar a sua própria declaração da sua missão particular, uma declaração da sua missão, o que ele acha, o que ele acredita que é a sua missão, para aquilo servir como foco. Algo que realmente vai nos dar as diretrizes e nos guiar para tudo que acontece em nossa vida. Para poder aperfeiçoar nosso mission statement, eu achei por bem olhar e analisar qual que foi o mission statement do próprio Rebbe. Como que já falamos várias vezes, nós pertencemos a um movimento chamado Chabad Lubavitch. Já contei para vocês diversas histórias do nosso querido Rebbe. Mas quando o Rebbe assumiu a liderança no ano 1950, pela primeira vez que ele ofereceu um discurso em público, o início do seu discurso foi a importância de fazer um mission statement. E falar agora, vamos apresentar a nossa declaração da nossa missão. Palavras de Rebbe é o seguinte, tem vários pontos, mas vamos começar com os pontos mais importantes da mission statement do próprio Rebbe. Imagina, o Rebbe está falando da nossa mission statement. Ponto número 1. Se você quer amar Deus, você tem que amar as pessoas. Isso foi o ponto principal. Se você quer amar Deus, e quem de nós não quer amar Deus, você tem que amar as pessoas. E o Rebbe continuou dizendo, há 3 amores que são interligados. Amor a Deus, amor da Torá e amor das pessoas, de nossos semelhantes. Mas diz o Rebbe, não são 3 amores diferentes, são interligados e superconectados entre eles, de tal forma que eles se tornam um. Isso foi o ponto inicial do mission statement do Rebbe. Amar Deus, amar a Torá e a Bíblia, amar o nosso semelhante, são tão interligados entre eles, esses 3 amores, que se tornam um. Somente quando você ama um outro ser humano, que nem você pode amar Deus, já que Deus transcende todos os mundos, e Ele é o dono de tudo, Ele cria tudo. Antes de mais nada, você tem que amar o teu próximo. E por isso vimos como que o Rebbe abriu mão de seu conforto, nem se fala, mas até das suas necessidades tão práticas e mesmo interesses espirituais, já que ele amava as pessoas. Se você acha que você ama Deus, mas você não tem amor para as pessoas, você não tem amor para a Torá, com certeza, teu amor para Deus é deficiente. Não é grande coisa, como se diz. Mas se você vai amar as pessoas, você vai chegar a amar a Torá e amar Deus também. Isso foram as palavras iniciais do mission statement do Rebbe. Se você quer amar Deus, você tem que amar os teus semelhantes, tem que amar as pessoas. O ponto número 2. A tua missão, ela é muito mais profundo daquilo que você acha. Se você está entendendo a tua missão de uma forma superficial, sem se aprofundar muito, tem uma grande chance
que você realmente não entendeu e não percebeu qual que é a tua verdadeira missão. E o Rebbe se baseou naquela ocasião sobre o sagrado Zohar, a Zohar, obra-prima da Kabbalah, onde que o Zohar diz o seguinte: há uma profundidade dentro da profundidade. Há aquele que é escondido, aquele que é revelado. Mas mesmo dentro daquele que está escondido e está oculto, há algo mais profundo que é mais oculto ainda. Por isso, o Rebbe falou o seguinte naquela ocasião: tem várias pessoas que entendem a sua missão de uma maneira superficial. É bom se eles se aprofundar e realmente entender qual que é a sua verdadeira missão. O que se espera deles. E normalmente, a pessoa se aprofundando, ele percebe que talvez ele estava vivendo num grande erro, achando que a sua missão é quando a sua verdadeira missão é algo totalmente diferente. Número 3. Continua o Rebbe dizendo o seguinte: você está no centro do motorista, você que está dirigindo. You are in the driver's seat. Você é o driver. Por isso, não pensa que você depende da ajuda dos outros ou no apoio dos outros para cumprir a tua missão. Você tem tudo dentro de você. Uma forma independente para cumprir a tua missão. Por isso, não culpa os outros, que você não está conseguindo, já que não te ajudaram. Tudo até está nas mãos do Deus, do mundo dos céus, além da própria missão nossa de servir a Deus. Isso foram os 3 pontos principais. Agora vamos analisar isso bem. Por que isso se tornou tão importante para o nosso Rebbe que se tornarmos seu próprio mission statement, a sua declaração da sua missão. Mas antes, uma historinha pequena. E essa historinha é interessante porque é tão prático para nós, cada um da sua maneira. Havia um comerciante muito rico. E ele decidiu para viajar para uma cidade distante, conforme foi o costume naquele tempo. Ele chamou um cocheiro e saíram para a viagem. Chegaram na véspera do Shabat, já que Shabat não pode continuar a viagem, eles chegaram na cidade no meio do caminho, e o comerciante, sendo uma pessoa de posses, uma pessoa rica, ele procurou o hotel mais bonito da cidade, hotel de 5 estrelas, enquanto seu cocheiro procurou um hotel bem mais simples, na linguagem atual. Não sei se tinha estrela nenhuma. Era um lugar bem humilde. Um alojamento humilde. Já que é a véspera do Shabat, o costume é que as pessoas têm que se vestir com roupas bonitas, roupas do Shabat. Eles foram tomar banho. E depois, quando estava bem vestido, já que era bem antes do dia do Shabat da sexta-feira à noite, mas cada um saiu para ir na sinagoga mais cedo. Mas aconteceu uma coisa interessante. No caminho para a sinagoga, o comerciante percebeu que um carroção se desviou do caminho e estava preso numa vala, lama. Preso numa vala. Já que tem uma lei, quando você vê uma situação dessa, você tem que ajudar. O comerciante, ele desceu da vala e começou a puxar os cavalos e com tudo que tinha para sair e salvar as pessoas e o cocheiro que estava preso na vala.
Mas já que o comerciante não era bem na área dele trabalhar com cavalos, ajudar, puxar a carroça fora da lama, ele se sujou totalmente. Todas suas roupas bonitas que ele se vestiu foram sujos. Sapatos nem se fala, tudo com lama. E ele também se machucou totalmente nesse processo, já que não era bem, como se diz aqui, não era a sua praia, não era bem o seu assunto. Mas trabalhou 1 hora e com dificuldade conseguiu, junto com algumas outras pessoas que ajudaram, para colocar a carroça de volta no caminho e salvar as pessoas. Ele chegou na sinagoga machucado, cansado, roupa estragada, e realmente de cabisbaixo de todo esse processo. Em contrapartida, o cocheiro foi para a sinagoga, chegou cedo, se sentiu bem, apesar que não tinha roupas tão bem, mas é o que ele tinha. Sentou, de repente, chegar mais algumas pessoas. Ele perguntou para as pessoas, onde que vocês vão comer hoje à noite? Falou, vamos falar a verdade, nós somos pessoas pobres. Se alguém nos convida, vamos ter comida, senão vamos ficar de fome. Ele falou para ele, saiba o seguinte, eu não sou rico, mas quem de vocês está querendo comer aquilo que eu vou comer? Vamos lá. E ele realmente se juntou a um exército, eram 12 pessoas que aceitaram o seu convite. O ricaço entrou na sinagoga, não convidou ninguém, estava machucado, estava triste, sentou num canto. Depois da reza, o cocheiro voltou ao seu alojamento humilde, com tantas visitas, num bom espírito, enquanto o nosso amigo ricaço estava de cabisbaixo, triste e machucado. Mas, sem dúvida, o cocheiro não tinha muito para oferecer para suas visitas. O que ele tinha era um coração generoso. Isso que ele tinha. Mas o que percebemos? Que o cocheiro, com 25 anos de experiência, sendo cocheiro, ele foi quem que convidou as pessoas com necessidade, enquanto o ricaço, o comerciante ricaço, que tinha todos os posses, ele tinha que ajudar os cavalos a sair da vala. Quando subiram lá em cima, após os 120 anos, falaram que essas almas trocaram de missão. O cocheiro fez aquilo que era a missão do ricaço. E o ricaço fez aquilo que era a missão do cocheiro. Decidiram que eles vão ter que voltar mais uma vez para o nosso mundo e essa vez cada um cumprir a sua missão mesmo. Obviamente, isso é mais uma metáfora de uma história. Muitas vezes na nossa vida, a gente pula e aceita uma missão que não é nossa. Ou porque aconteceu, ou porque achamos conveniente, ou que nós não percebemos as opções que tem. Essa história nos ensina. Para decidir a nossa missão, item 2 que nós vimos hoje, é temos que se aprofundar para ver, realmente é isso que Deus está querendo de mim? Isso que espera de mim? Os talentos, dons e condições que eu tenho, é para essa finalidade? Ou não? Por isso, o item 2, aquilo que o Rebbe falou naquela noite, tão conhecido quando ele declarou seu mission statement, sua declaração de missão, era para realmente se aprofundar qual que é a nossa missão. E depois tem mais um assunto que devemos saber. Quando uma pessoa está em sintonia com sua missão, isso se torna uma fonte de alegria.
Já vimos isso várias vezes, mas já que está ligado com essa mission statement do Rebbe, gostaria de deixar isso claro. Alegria e verdadeira alegria somente podemos sentir quando temos o sentimento de cumprir a nossa missão, propósito da nossa alma. Devemos se sentir importante, sabendo que a contribuição que nós vamos fazer para o nosso mundo é uma contribuição que cabe a nós. Um assunto individual, particular. Se nós somos importantes. Se nós vamos pegar palavras conhecidas do autor do Tânia, feita pelo Reb Shneur Zalman, o primeiro Rebbe do Chabad, o nosso Rebbe foi o 7º. Se voltarmos para o primeiro de Chabad, vamos analisar bem as suas palavras. Toda a missão e o propósito do ser humano, o propósito do qual ele e todos os mundos, tanto superiores e inferiores, foram criados, é para criar uma moradia para Hashem dentro do nosso mundo. Aqui temos vários pontos nesse conceito, criar uma moradia para Deus no nosso mundo. Não somente que isso nos dá uma importância, nós somos os construtores, nós vamos construir essa moradia para Deus. Mas nós somos muito importantes, nós somos no centro do universo. Nós somos o propósito por qual Deus criou o mundo. E a nossa contribuição não é minimal, não é pequena. Nós temos um impacto positivo sobre todos os mundos, inclusive sobre Deus. Nós somos aqueles que nós vamos construir uma moradia para Hashem. Quando sentimos isso, uau, isso é a verdadeira fonte da alegria. Mas isso é possível somente se nós somos em sintonia com a nossa missão. E aqui temos uma ideia básica sobre a qual temos que construir a missão da nossa vida. É interessante. Eu entrei no Rabino Google, olhar sobre Mission Statement em inglês. E eles te dão várias propostas do Mission Statements. Até que te mostram as grandes firmas multinacionais, international, qualquer, o Mission Statements dele. E muitos deles são super interessantes. Mas nada chega perto daquilo que nós vimos hoje. O Mission Statement que nós vimos hoje se sente alegria. Que nem a música com a qual nós começamos hoje. Sim, nós somos muito importantes. Talvez o mais importante. Nós somos o centro do universo. Nós somos o propósito e objetivo de tudo. A nossa contribuição jamais que é minimal. Nós temos um impacto positivo. Nós devemos ter e podemos ter um impacto positivo sobre tudo, inclusive sobre o próprio Criador. Isso é a nossa capacidade. Ou seja, nós temos um mission statement que a gente não se engana. Nós não vamos escolher um trabalho ou se colocar uma meta já que isso veio na nossa frente. Não, temos que se aprofundar para ver o que vai ser a nossa contribuição particular para esse plano tão grande. O nosso envolvimento. E isso vai nos trazer alegria. Nós realmente vamos se tornar importantíssimos. Hoje tivemos um exemplo do Mission Statement do grande Rebbe do Chabad, mas tem tanto para aprender desse Mission Statement. Vamos lá, espero que todos já começaram. Hoje foi apenas algumas dicas como melhorar o nosso Mission Statement. E vamos em frente, porque vamos conseguir. Somos muito mais fortes, inteligentes, capazes daquilo que nós achamos. Lembrando do Zohar que vimos, na própria profundidade ainda tem profundidade.
Um bom dia para todos e muito sorte. E nós não vamos esquecer da nossa alegria. Com muito simcha e alegria, com certeza, com a ajuda de Deus, venceremos. Um bom dia para todos.